Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco a secretária, controladora geral do Estado, Rosa Tenório. Digo secretária porque a controladoria está no status de secretaria, de Estado. Portanto, ela vem a ser também, além de chefe da Controladoria Geral do Estado, uma secretária de Estado. E nós vamos falar sobre o trabalho da controladoria no sentido de garantir a transparência nos atos e na prestação das contas públicas aqui no Estado de Alagoas. Eu agradeço antecipadamente por estar aqui, secretária Rosa Tenório, e falemos logo de início sobre uma notícia que a senhora acaba de me passar sobre o lançamento de um novo portal, novo portal da transparência agora em dezembro. E como está, essa adequação foi feita atendendo a que princípios? Muito boa tarde, agradeço, Gorete, mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder conversar com você, com seus ouvintes, com seus telespectadores sobre o nosso papel, o importante papel da controladoria para dar transparência, para efetivamente melhorar o controle dos gastos e a eficiência do poder público. O novo portal vem para se adequar, na verdade, a uma demanda da população, a uma demanda do usuário, tá? Eu acho que é obrigação nossa, enquanto gestora do portal no Estado, de estar sempre melhorando, principalmente a usabilidade, ou seja, a interação do portal com o cliente. Quem é o meu cliente? É a população que acessa. É o usuário que, de alguma maneira, procura o portal para buscar algumas informações. Então, é com esse intuito de melhor trabalhar o portal, de dar uma navegabilidade mais adequada, melhor para o nosso usuário, que é o nosso principal cliente, que é, de um modo geral, a população do Estado de Alagoas, dados mais acessíveis, busca mais fáceis de informações, ampliar as informações fornecidas pelo portal e talvez a maior mudança desse portal que nós estamos lançando agora em começo de dezembro, não dependendo só de agenda de governo, que é a interface gráfica. Tá? Um portal muito mais agradável, com algumas alterações importantíssimas. Estamos buscando esses startups, esses aplicativos de alagoanos. Que já são do domínio. De alagoanos que têm, obviamente, priorizando os alagoanos, que têm sido destaque nacional e internacionalmente. Então, assim, a ideia, na verdade, é de modernizar e de facilitar a navegabilidade pelo usuário, que é o nosso principal cliente. Pois bem, antes mesmo de a gente entrar especificamente no portal da transparência, vamos falar sobre o papel da controladoria na prática, que acredito muita gente desconhece, não é? Nós temos um papel importantíssimo, institucionalmente. Nós somos um órgão com status de Secretaria de Estado, como você bem colocou no início, que tem um papel importantíssimo para a população de um modo geral e para o governo que ora se encontra no poder. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, a gente efetivamente controla. E nós temos dado um perfil, até por determinação do governador Teotônio Vilela, um perfil muito mais preventivo às contas de governo. Então, a gente costuma, de forma coloquial, falar que quando você audita, você já chega depois do fato acontecido. Né? Então, nós temos, até por entendimento do governador Teotônio e por ser uma ferramenta que nós acreditamos, nós temos trabalhado esse tempo todo com a prevenção do gasto público. Então, vamos dar um exemplo bem prático, no dia a dia de qualquer secretaria de Estado. Não é? A Secretaria, por exemplo, da Educação vai fazer uma licitação sobre compra de carteiras escolares, por exemplo, e é um grande quantitativo e deve, antes de proceder esse processo, entrar em contato ou informar a controladoria para ver a modalidade a ser utilizada, como vai constituir esse processo licitatório? Não, Gorete. A parte de licitação, a controladoria não tem nenhuma interferência, tá? Como funciona hoje o organograma do governo do Estado? O governo tem uma agência que é chamada de Agência de Modernização de Processos, que é a ANGESP, vinculado à Secretaria de Gestão Pública, que é responsável por esses atos licitatórios, seja ata de registro de preço, seja pregão eletrônico, pregão presencial, enfim. E a Procuradoria-Geral do Estado, que é uma entidade institucionalmente consolidada, com organograma próprio e regimento próprio também, com carreira, né, concurso e procuradores concursados,
todo e qualquer processo licitatório passa pela Procuradoria nas fases interna e externa, ou seja, antes de ser licitado, para exatamente definir e a Procuradoria dá o aval. Não, esse é o procedimento, está correto, foi feito planejamento, foi feito o levantamento. Depois volta para a Angesp ou para a comissão específica licitatória, é feito a licitação na tomada, na modalidade definida já e confirmada pela Procuradoria. Terminado esse processo de licitação, o processo volta mais uma vez à Procuradoria-Geral do Estado para consolidar o que se chama de fase externa, ou seja, feito a licitação, a Procuradoria vê se o procedimento licitatório ocorreu dentro das formalidades legais, e dá o aval, mais uma vez, para que o governador ou o secretário de Estado possa assinar aquele contrato, validar aquele ato licitatório. Ou seja, presumindo-se que essas etapas elas são realizadas dentro do que preconiza a lei específica, não há como incorrer em algum tipo de irregularidade, não é? Teoricamente, não. O que algumas vezes acontece, e aí é quando a controladoria entra. Então, vamos lá. Nós não temos regimentalmente a incumbência administrativa em nível de Estado de acompanhar ou de atestar procedimentos licitatórios. Ponto. Mas como é que a gente entra? Nós temos acompanhamento através de uma diretoria específica, a Diretoria de Contas Públicas, de acompanhar a movimentação, digamos assim, de pagamentos e de empenhos dos órgãos de um modo geral. Então, a gente tem um controle efetivo, mensal, anual, dos principais gastos de políticas públicas do Estado. O que às vezes acontece? Denúncia por meios de comunicação, por exemplo, seja ele... Até por meio do portal mesmo da transparência, que tem um link para se fazer. Canal que tem um link, né, de denúncia, né? Ou pelos meios de comunicação, ou por link, recebemos e abrimos todo e qualquer denúncia via portal, via site da Controladoria. É aberto o processo para que a gente apurar a procedência ou não de tal denúncia. Inclusive, tem gerado a gente vários procedimentos de auditoria. Ou então, por nossa avaliação diária pelo extrator, pelos relatórios gerenciais que nós conseguimos emitir através do Sistema Financeiro do Estado, ou até por intervenção do próprio secretário ou do gabinete do governador, tá certo? Então, a gente trabalha sob demanda nesses casos. E que acontece antes de efetivamente acontecer a assinatura do contrato. Então, a gente consegue agir de forma preventiva. Qual outro papel importantíssimo da gente? Esses controles que nós fazemos via relatórios gerenciais do Sistema Financeiro do Estado nos dá um alerta de porque você está gastando mais aqui, porque você, como mensalmente eu acompanho o seu gasto, então, porque você aumentou 10% esse mês? Foi que houve. Então, a gente tem como chegar de forma quase que imediata à mudança ou ao aumento do gasto. Porque foi um gasto realmente previsto, era um gasto que realmente se fez necessário ou não. Então, esse trabalho a gente tem. Leva-se em consideração, por exemplo, estabelece uma política pública, não é? Por exemplo, vamos para a segurança, não é? Que necessita em alguma área um reforço de recursos no sentido de fazer valer aquela política na prática. Isso tudo tem que ser justificado e tem que ter um equilíbrio dentro do quê? Do plano, do PPA, do que estava estabelecido antes, da dotação orçamentária para tal setor? Sim, tudo, a gente trabalha tudo em cima do planejamento anual, né, do Estado. Então, você tem para cada rubrica, para cada tipo de gasto, você tem a quantidade possível de gasto, orçamentariamente e financeiramente, porque é aquilo que o Estado está se baseando. Ou seja, quando isso está fora da normalidade do que está colocado... Não vai acontecer, porque nem tem orçamento, nem tem dinheiro. Na verdade, a realidade do Estado é sabida por todos, somos um Estado pobre. O Brasil passa por um momento delicado do ponto de vista financeiro, econômico, né, e o Estado de Alagoas não é diferente. Então, estamos num momento que cada vez mais a gente tem que trabalhar a contenção de custos, um trabalho que a gente faz desde o início do governo de Teotônio Vilela, desde 2007, e ampliado no segundo mandato em 2011, com políticas de economias, projetos Economias por Alagoas, foi reeditado pela segunda vez, já no segundo mandato, onde a gente trabalha economia de energia, economia de combustível, a inserção dos chips para controle de combustível nos veículos, foi uma economia, deu uma economia fantástica para o Estado, não existia isso. Então, todo veículo do Estado tem chip de controle de gasto, de
carro, então você sabe por que você está gastando mais ou está gastando menos. Os veículos têm controle através de sistema. Então, essas políticas públicas que são do custeio mensal, que está no nosso dia a dia, água, energia, frota, veículos, passagens diárias, isso a gente conseguiu efetivamente melhorar o controle com eficiência de gasto. Garantir em termos percentuais. Quanto? Então, diária é uma coisa atípica, porque diário, o Estado aumentou gasto com diária em 10% relativo ao ano passado. Ora, um Estado que captou em torno de 5 bilhões de reais em convênios, obviamente que tem que viajar mais para executar os convênios. Os convênios não são executados em Maceió. Os convênios são executados em todo o estado de Alagoas. Então, para o seu servidor ir para lá, o seu servidor tem que ter a garantia da diária, que é do deslocamento, né? É a alimentação, é a dormida, enfim. Então, são parâmetros que não dá para você dizer, não reduziu. Alguns fatos. A redução de combustível é enorme, tá certo? Mesmo a gente tendo ampliado a frota do Estado. E essa iniciativa parte também de denúncias, secretária? Também, trabalhamos com denúncias. Que a gente lembra, em algum momento, a frota de tal secretaria que está estourando, não é? E isso já é um alerta para a Procuradoria, para a Controladoria, independentemente da formalização da denúncia, já tomar umas medidas. Sim, a gente parte por esse acompanhamento que nós internamente temos, então é uma demanda espontânea da própria Controladoria junto ao órgão. Há uma demanda que vem do cidadão através dos links de denúncia do site, ou do próprio portal da transparência, ou da mídia, seja impressa, televisiva, ou por sites hoje. Então, assim, qualquer tipo de denúncia, que nós estamos atentos para isso, ou que nos chegam, às vezes chegam até, pasmem, ainda denúncias anônimas. Às vezes chegam por carta para a gente ainda. E a moda antiga. A moda antiga. Ainda recebemos isso. Recentemente, mês passado, até recebemos. E todos esses processos são abertos, e aí geram processos administrativos disciplinares, ou inicialmente processos para coletar informações, ou processos para o órgão. A gente faz questão de omitir o nome e telefone dados do denunciante, isso fica interno e a gente só formaliza, dá uma alterada na denúncia e só manda o questionamento que é pertinente. Então, isso é o nosso dia a dia, isso é feito. Eu acho que isso dá uma garantia, dá um conforto, dá um alento para a sociedade de saber que existe um órgão de Estado, né? Não de governo, é um órgão de Estado que zela, que pode ajudar. Era justamente isso que eu ia questionar, porque sendo de Estado, ele tem uma certa autonomia, ele tem que ter uma autonomia, não é? Pois seus atos. Com todo esse trabalho que a gente faz, a gente tem uma enorme fragilidade institucional, porque nós não temos carreira. Né? É até engraçado o que eu digo, como é que você, Rosa, está dizendo que você tem um papel como órgão de Estado, de zelar e de dar essa confiança para a população, essa certeza, esse alento de que o que ela denunciar vai ser apurado, se efetivamente você, institucionalmente, não tem essa fortaleza, essa garantia que são cargos ocupados por cargos de confiança. Agora, você pasma, eu tenho um servidor lá, que é auditor, a gente chama assessor de controle interno, que tem mais de 20 anos de casa. Né? Então, assim, é uma secretaria... Já criou uma jurisprudência. Já criou, se pudesse, né? Eu só não posso ser demitido. Mas, obviamente que eu estou brincando. Mas você tem... É um quadro muito técnico, que, na verdade, que independente de mudanças de governadores, muda o secretário, que, obviamente, é uma pessoa de muita confiança do governador. Então, é muito difícil você não ter rotatividade de secretários dos principais cargos do órgão. Mas, no geral, na parte de controle, de auditores, o grosso fica, quer dizer, a maioria quase impossível mudar profissionais tão específicos. Exatamente. Então, talvez por conta disso e a performance mesmo que a gente vem adotando, a gente tenha ganhado essa confiança da população, que se reflete, inclusive, nos retornos, no feedbacks que nós temos. Mas é algo a ser pensado e efetivado, não é? A criação, não é, dos cargos. Sim, certamente. Inclusive, já falei para o novo... Na transição, eu já repassei a preocupação que nós temos um processo aberto que sugere, que pede a criação da carreira, um projeto de lei que nós confeccionamos a 4 mãos, para a criação da carreira de analista de controle interno, auditor, o nome que se queira dar, de forma mais moderna. E a gente não consegue, o governador não conseguiu, o Teotônio Vilela, infelizmente ainda por conta da folga fiscal. O Estado ainda não conseguiu ter uma folga fiscal que garantisse a elaboração do primeiro concurso público para a Controladoria Geral do Estado. Mas esse processo existe, vou deixar ele rodando, já passei para o governo que está entrando, essa preocupação, que eu acho que é um caminho sem volta, a gente tem que fortalecer cada vez mais a Controladoria Geral do Estado. Tem sido fato observado nos outros estados brasileiros,
E acredito eu que o Estado de Alagoas, num breve espaço de tempo, também institucionalizará a sua controladoria com a formação da carreira do auditor. Até porque é necessária. Sim, né? Acredito nisso. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo em Frente a Frente, volta já já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Controladora-Geral do Estado, Rosa Tenório, e com ela vamos saber agora sobre uma frase sua, secretária. Para a transparência pública ser útil, é preciso que o cidadão opine e cobre. Além do portal da transparência, que instrumentos podem estar disponíveis, tanto internamente, no meio, não é, da máquina administrativa, quanto também fora dela, junto à sociedade? Pois não. Entendo que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, vive um momento riquíssimo quanto à sua legislação na área de transparência e combate à corrupção. Por que digo isso? Porque temos legislações recentes, moderníssimas, maravilhosas, que essas leis estão dando à população a possibilidade de participar mais efetivamente do governo, de fiscalizar. Que tipo de leis são essas? Primeiro, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que a gente chama carinhosamente de LAI, Lei de Acesso à Informação, a 12.527 de 2011 e com decreto regulamentador em 2012, maio de 2012. O Estado tem decreto específico a nível estadual, regulamentando, obviamente, as especificidades locais dessa legislação. E o Executivo Estadual implementou essa lei desde o seu primeiro dia de validade. Então, desde de maio de 2012, e aí coube a Controladoria Geral do Estado, por determinação do governador Teotônio, a incumbência é de implementar a lei de acesso no Executivo Estadual. E aí eu falo com muita tranquilidade que é um trabalho muito bem feito que fizemos e conseguimos implementar o que a gente chama de SICs, ou Serviço de Informações ao Cidadão, em vários órgãos. Todo site de governo de Alagoas, de qualquer secretaria, de qualquer órgão, tem um link para que você possa acessar, através da lei de informação, qualquer pergunta que você queira fazer relativo àquele órgão. Tá? O órgão que não tem descentralizado ainda esse serviço, é remetido para a Controladoria esse pedido de informação e nós, junto com o órgão, vamos dar ao cidadão. Temos 20 dias e não cumprindo os 20 dias, temos mais 10 por lei. Então, no geral, nós temos até 30 dias para dar a informação solicitada por qualquer pessoa, seja alagoano, seja qualquer cidadão que use a internet, entre no nosso site, pode estar no Japão, pode estar na Austrália, acesse o nosso site, qualquer site de governo, repito, do Estado de Alagoas, você tem um link de acesso à informação e lá você preenche há um formulário já especificado e você coloca o que é que você quer saber. Eu quero saber, Rosa, quanto você ganha. Pois não, eu não vou lhe dar essa resposta porque você já pode ir direto no portal da transparência e obter essa informação de quanto ganha cada um dos funcionários públicos do Estado de Alagoas. Seja ele comissionado, seja ele efetivo, seja ele da Previdência, seja ele já aposentado. Então, é um tipo de informação que eu não vou dar, porque eu vou dizer, você vai nesse link... Está disponível. Já está disponível. Fomos um dos primeiros estados a disponibilizar o salário do servidor também. Tá certo? Até alguns sindicatos, em nível federal, não concordando com isso, mas nós fomos de forma pioneira, um estado que lançou isso de forma inovadora, com extremo sucesso. Nossos dados de folha salarial é digno realmente de elogio por parte dos órgãos e entidades que controlam, que avaliam esse tipo de portais. Então, são essas, a Lei de Acesso à Informação, o próprio portal que vem se modernizando a cada ano. Recentemente, desse ano de janeiro, a Lei Anticorrupção, que na verdade é a lei que a gente está chamando agora, a Lei de Empresa Limpa. Aquela lei que também associa ao corruptor ou empresa vinculada. Exatamente, que provocou, que participou talvez daquele ato de impropriedade, também responder.
Tá? Então, quando eu digo que o Estado brasileiro vive um momento riquíssimo, é por conta disso. É a lei de acesso à informação. A ampliação dos instrumentos, De, não é? De controle. De controle, de combate à corrupção e de transparência. Então, a lei de acesso. A própria lei de responsabilidade fiscal, que instituiu, depois a lei de transparência pública, que instituiu a necessidade dos portais para primeiro estados, depois para municípios maiores e agora para todos os municípios brasileiros, que na verdade é um trabalho que a gente vem efetivamente fazendo junto com o Fórum de Combate à Corrupção. Um trabalho articulado com todos os órgãos de fiscalização em todos os níveis, Estado e Federal. Então, nós temos Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, nós temos o CZU, temos TCU, temos Tribunal de Contas, então todos os órgãos juntos, inclusive trabalhando junto aos municípios, para que esses municípios consigam efetivamente implantar essa ferramenta importantíssima para que o cidadão possa acompanhar mais de perto os gastos públicos. E por falar em municípios, não é? Vamos saber, os municípios em geral, eles têm respeitado a transparência? Olha, a Controladoria fez de forma inédita o ano passado esse trabalho para pedido do A Lei da Transparência. A Lei da Transparência, exatamente. O ano passado fizemos isso de forma inovadora, primeira vez, o Foco nos pediu e nós fizemos esse trabalho. Do ano passado para esse ano renovamos o trabalho, fizemos de novo o levantamento, atualizamos esse levantamento e impressionante a quantidade de municípios que de um ano para outro melhoraram as suas informações ou disponibilizaram suas informações. E aí faço questão de registrar a participação importante do Tribunal de Contas do Estado quando lançou uma possibilidade de um portal integrado para atender os municípios. Aqueles municípios que não tinham condições, que não tinham condições financeiras ou condições de tecnologia de informação, de TI, como a gente chama, pudesse usar essa ferramenta, essa ferramenta disponibilizada pelo Tribunal para disponibilizar os seus dados. Pois é, em maio de 2013 expirou o prazo dado pela União aos municípios para a criação dos seus portais da transparência, né, para dar publicidade aos seus atos, né, às prestações de contas. Então, nesse sentido, aqui em Alagoas, alguns municípios ainda estão fora? Estão, e estão sendo notificados por esse conjunto de órgãos. Quantos municípios? Olha, nós temos, eu não tenho esse número agora de cabeça, mas percentualmente? Esse trabalho, não é muito, não. Deve ser em torno de 20, inclusive a gente está trabalhando efetivamente agora com os maiores, tá certo? Que é que a gente acha que a responsabilidade é maior também. Mas como o Tribunal de Contas disponibilizou essa ferramenta virtual para que os municípios se adequassem, então você já teve uma adequação muito grande. Mas alguns ainda não se adequaram. E aí tem sido alvo, tá certo, de uma notificação conjunta dos órgãos de fiscalização, especial do Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, para que se adequem, tá certo? Então, esse é um trabalho que já foi encaminhado, a notificação já ocorreu, primeiro uma carta e as notificações vão ocorrer. Então, é um trabalho que a gente imagina que gerará a partir de 2015 efetivamente cumprimento, porque pode gerar, inclusive, o cancelamento de convênios federais, recursos estaduais também. Né? Então, tudo que for voluntário, tá certo? Recursos de ordem voluntária dos governos estadual e federal, poderá ser suspenso. Inviabilizando o município, não é? Pois é, e acaba que é uma pena, a gente também já discutiu isso internamente, que acaba sendo penalizado o próprio munícipe, o próprio cidadão. Mas, infelizmente, a lei estipula isso, define, e nós temos contribuído com foco, embora não seja competência nossa trabalhar diretamente isso, mas a gente já percebe, a gente contribui com esse relatório, com essa pesquisa, e a gente já percebe de forma clara uma preocupação maior dos municípios, e as informações estão sendo dadas, até porque o Tribunal de Contas está sendo mais exigente na cobrança dessas informações, e aqueles que ainda não estão adequados, porque você tem limites para se adequar, né? Não vou botar o que eu quero, vai botar o que a lei determina que você coloque. Então, esse trabalho que está sendo feito conjuntamente com esses integrantes do Fórum de Combate à Corrupção tem surtido efeito, e a gente imagina que até 2015 a gente tenha, no estado de Alagoas, os municípios atendendo à lei de transparência pública. Mesmo com esses instrumentos, ainda é difícil fazer o controle das contas do estado e dos municípios? Sim, do município cabe aos tribunais de contas fazer, né? Isso do ponto de vista do Estado, que é que nos cabe, a gente entende que a internet é talvez uma das maiores revoluções do mundo moderno. Mas em algumas regiões mais longínquas tem dificuldades também, né? De acesso. Né? É verdade, né? O Tribunal de Contas não sei como é que está resolvendo isso, mas a gente entende que não tem como fugir de sistemas informatizados. Então, entendemos que o controle hoje
não pode andar longe ou dissociado da tecnologia da informação. Por exemplo, as secretarias, por exemplo, eu lembro que a Secretaria da Educação, até bem pouco tempo, ainda se utilizava de fichas para identificar servidores, não é? Colocar a vida do servidor, ainda a divisão de recursos humanos ainda trabalhava no papel. É verdade. E isso não é possível. Né, isso acabou recentemente, o governo Teotônio instituiu um modelo de gestão mais melhor sair, então a gente tem há um projeto de até dezembro o governador entregar todas as escolas estaduais com sistema de internet via Wi-Fi. Então, é um projeto que está sendo construído já há alguns anos e há esse deadline, esse tempo, ser entregue até dezembro de 2014, estamos torcendo para que isso efetivamente aconteça, mas senão a grande maioria das escolas municipais já contarão com internet sem fio, tá certo? E a informatização em seu, então, foi um avanço nesses últimos anos, essa parte de tecnologia, o que melhora sem dúvida a gestão, porque você já consegue controlar absolutamente tudo de Maceió. Né, você tem tudo online, tá? Então isso é um avanço e no controle especificamente não tem como a gente andar junto, porque a gente trabalha com relatórios gerenciais, a gente faz confrontação de informações, né? Eu posso trabalhar folha de pagamento, cruzamento de dados, exatamente. Então, recentemente a gente fez uma parceria com a CGU Nacional e trabalhamos cruzamento de dados de folha com outros sistemas que a CGU, na verdade, que a União tem, que a gente não tem. E aí isso fortalece o nosso trabalho, porque antecipa algumas ações nossas. Enfim, então a tecnologia de informação hoje é um dos principais parceiros dos órgãos de controle na prevenção e no controle da corrupção. E nesse sentido, a formação permanente dos profissionais que estão à frente desse trabalho é garantida? Pois é, como a gente tem essa fragilidade institucional do ponto de vista de não ter a carreira ainda instituída no estado de Alagoas, a gente tem essa dificuldade de natural, institucional. Mas a gente, sim, consegue. O governo do estado, o governo de Alagoas, nos últimos anos, tem incentivado e tem patrocinado uma série de capacitações em todas as áreas, seja de governança, seja de TI, seja de relações interpessoais. Então, essa definição institucional enquanto governo de capacitação tem funcionado a nível do Estado e especialmente para a controladoria, que além da gente utilizar os dados da própria escola de governo, que é uma política de governo, a gente também direciona os cursos dos nossos auditores e dos nossos técnicos para essas áreas que a gente mais entende que são importantes, que é a prevenção e a transparência pública, que é o que a gente tem mais trabalhado. A tecnologia é aliada da transparência, né? Exatamente. Não tem como fugir dessa definição. E a gente entende, Gorete, e tem certeza disso, que quando a gente melhora o portal, quando a gente dá uma usabilidade maior do portal e o cidadão, a gente está incentivando o controle social, que é isso, é o controle que a população faz para a gente. A gente sozinha não consegue ver tudo, seja TCU, seja tudo junto, não conseguimos ver tudo. Então, a gente facilitando o portal, ou seja, as pessoas tendo acesso mais fácil, conseguindo as informações mais fáceis, mais rápido, poderá sim ajudar a gente, porque aí nós temos links de denúncia e de feedback. Pois bem, e resultados práticos sobre as conferências já realizadas sobre transparência e controle social aqui em Alagoas? Tá certo. A gente, a conferência que aconteceu no estado de Alagoas gerou, na verdade, um grande documento que foi para a Conferência Nacional em Brasília, capitaneado pela CGU Nacional, onde foi reunido todos os estados brasileiros e gerou um documento, que é talvez esse primeiro documento de transparência e combate à corrupção do Brasil. Na verdade, uma demanda internacional dos pactos federativos internacionais que o Estado brasileiro fez, com organismos como a OCDE, como a ONU. E esses documentos têm sido implementados, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a própria Lei Anticorrupção. Então, de forma indireta, esse anseio da população tem refletido nessas implementações destes normativos pelo governo federal, no fortalecimento da CGU. A CGU tem se fortalecido criando unidades próprias em todos os estados. Enfim, então entendemos que a conferência gerou documentos e anseios da população que tem sido aos poucos implementado por força e solicitação da própria população brasileira nos normativos nacionais. Então a gente entende que as conferências serviram, e sim, muito, para que o governo despertasse para a necessidade de que a gente avançasse na questão da transparência e do combate à corrupção.
Senhora Rosa Tenório, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Voltamos para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária controladora-geral do Estado, Rosa Tenório, que nos fala aqui sobre o trabalho desenvolvido, não é, na Controladoria-Geral do Estado, no sentido de garantir a transparência dos atos do governo. Portanto, secretária, falemos agora sobre programas, ações, projetos desenvolvidos pela Controladoria nesse sentido, não é, de garantir não só a transparência, mas um trabalho constante, contínuo nessa linha de atuação. Pois não, eu acho que a grande contribuição que a gente está deixando na Controladoria-Geral do Estado é esse trabalho preventivo dentro do governo. Essa relação institucional saudável com todos os nossos pares, com todos os órgãos que compõem a máquina pública estadual, de forma respeitosa e trabalhando a orientação. A prevenção e a orientação. Então, fizemos várias capacitações em parceria com a Escola de Governo para trabalhar as políticas públicas essenciais da administração pública, levando em consideração que os processos públicos estaduais, administrativos, eles são geridos, na verdade, pelo nível médio, pela classe meio dos órgãos, e a gente precisa trabalhar essas pessoas na condução, na melhor formatação dos processos. Então, acho que talvez um dos grandes programas implementados pela Controladoria-Geral do Estado, recentemente, foi esse trabalho de capacitação, de orientação dos órgãos, de como melhor trabalhar e organizar os seus processos. Aí, com isso, nós publicamos uma cartilha orientativa, quais são os principais processos de custeio da máquina que rodam, que tramitam no Estado. Os procedimentos, também. Contratação de pessoa física, contratação de pessoa jurídica, convênio, diárias, adiantamentos, os processos mais comuns. Nós emitimos essa cartilha, que foi extremamente exitosa. Hoje distribuímos 1000 cartilhas em todos os órgãos, mais tivesse para distribuir. E desde então, essa cartilha é disponibilizada no nosso site, no site da Controladoria-Geral do Estado. Além disso, estamos combinando agora, como eu te falei, com essa melhoria do portal e aumento de quantidade de informação, e também estamos lançando para e passo 4 manuais de orientação à administração pública. São eles: Manual de Obras e Serviços Públicos, Manual de Sindicância e Correção Administrativa Disciplinar, Manual de Orientação Pública e Manual da Boa Gestão. Bem segmentados, não é? Bem. Então, a gente trabalhou primeiro essa cartilha de forma didática, de forma flexível, palatável. Para o entendimento geral. Para o entendimento geral, geral. Exatamente, porque a gente entende que a própria Procuradoria já emitiu alguns manuais mais robustos, e a ideia da gente era trabalhar, na verdade, os processos mais comuns, tá certo? E foi esse intuito mais didático que a gente quis dar, foi esse o nosso objetivo principal. E combinando agora com esses manuais, que aí também são uma das coisas que nós pedimos ao trabalhar esse manual internamente com o nosso grupo e o consultor contratado, foi dar uma linguagem de fácil entendimento para as pessoas que lidam com os processos administrativos no dia a dia do Estado. O passo a passo. O passo a passo. Então, estamos liberando os grandes programas. Primeiro, a capacitação constante dos servidores para trabalhar os processos, tá certo? Os processos formatar. Eu costumo dizer que o processo tem que falar sozinho. O processo não fala. Não precisa de explicação. Não precisa ninguém do lado para explicar. Não, é isso, é isso. Você vai abrir o processo daqui a 5 anos, o processo que passou pela Controladoria-Geral do Estado, por exemplo, de aquisição de papel. E você vai 5 anos depois, daqui a 5 anos, você vai abrir o processo, não vai precisar a Rosa ou a coordenadora administrativa da Controladoria estar te explicando o que foi que aconteceu naquele processo. Você vai entender o processo da capa à contracapa. Então, quando eu falo que o processo tem que falar sozinho, é nesse sentido. Então, essa tramitação e formatação de processo que a gente trabalhou de forma intensa, porque a gente entende que isso é quando você trabalha os processos organizados, você diminui muito o risco e o erro. A tramitação do processo, né, o processo em si, ele já deixou de ser palpável, apenas ele está hoje virtualmente, ele tramita virtualmente apenas ou não? Não, nós não temos ainda o processo virtual implantado no Estado de Alagoas. Nós temos um sistema de protocolo de processo, onde você acompanha, você protocola o seu processo, você dá entrada no seu processo em qualquer órgão do Estado,
leva o seu número e você pode acompanhar da sua casa, via web, via internet, como é que está o seu processo, se ele está tramitando, onde é que está, em que órgão. Então isso a gente tem, já foi um passo importantíssimo, mas a gente ainda não tem, é um passo também, eu acho que é uma tendência. É uma né? tendência natural. Os tribunais de justiça, CGU, enfim, alguns órgãos já implementaram isso. Eu acho que vai ser uma tendência também do governo do estado, em breve, implementar isso. Mas a gente já tem avanços nesse sentido, de você poder acompanhar o seu processo. Por que o meu processo passou mais de 5 dias parado? Por que o meu processo não anda? Então isso também já é uma forma de... Isso evidencia também o trabalho, a agilidade, não é? Nos órgãos de origem. Então eu acho que os grandes projetos e programas que a Controladoria está deixando são exatamente isso. É o foco no preventivo, é o foco na capacitação, é o foco na parceria entre órgãos, entendendo que a gente fazendo processos corretos, processos sem erros administrativos geram naturalmente uma forma de você evitar a corrupção, e com isso a gente efetivamente está melhorando o gasto público, está melhorando a eficiência e a eficácia do objeto principal do Estado e do melhor atendimento à população, que é o principal cliente nosso. Quem é o meu principal cliente? É o cidadão alagoano. Ao constatar uma confecção equivocada de um processo, como a controladoria intervém na prática? A gente vai ao órgão de forma direta. Vamos ao órgão, questionamos, refazemos, ou então por despacho, ou então emissões de pareceres técnicos ou despachos, retomando e questionando aquele tipo de tramitação. Até sanar. Até sanar. Isso a gente tem esse acompanhamento. Isso a gente tem equipe específica para esses acompanhamentos. Então, digamos que o grande legado que a Controladoria Geral do Estado está deixando, que o governo Teotônio Vilela Filho está deixando, na área da transparência pública do combate à corrupção, exatamente isto. É a capacitação constante de seu funcionalismo público, a melhoria do portal Transparência, facilitando a usabilidade do cidadão, para que, aguçando com isso, naturalmente, o controle social, para que a população possa nos fiscalizar, tá certo? E o lançamento e implementação desses manuais que coroa esse grande trabalho de capacitação do servidor público. Qual é a relação hoje e o contexto em que se coloca a controladoria no Conselho Nacional de Controladoria? É uma boa pergunta. A Controladoria Geral do Estado de Alagoas hoje tem uma relação estreitíssima. Nós somos membro do Conselho Nacional de Controle Interno desde a sua formação. Quando era fórum ainda, a gente não tinha CNPJ específico e nem criação efetiva. Então o Estado de Alagoas participava no fórum desde sua criação, antes da sua criação, depois transformou-se em Conselho Nacional de Controle Interno, e nós, como um dos primeiros membros de adesão a esse Conselho Nacional, tivemos o prazer de presidir o Conselho Nacional de Controle Interno em 2011 e depois ficar na primeira vice-presidência por 2 anos também no Conselho Nacional de Controle Interno. Então Alagoas, com todo esse trabalho que eu há pouco comentei com você, se destacou nacionalmente para que pudesse ter esse papel relevante nacionalmente, junto com parceiros importantes. Todos os estados brasileiros integram, e recentemente, o ano passado, a gente fez uma reunião técnica aqui em Maceió, nós fomos os anfitriões, e foi aqui que a CGU assinou a sua adesão ao Controle Nacional de Controle Interno. Então nós temos os estados brasileiros, as principais capitais brasileiras e a CGU como membro efetivo do controle interno nacional, do Conselho Nacional de Controle Interno. E isso, digo que o Estado de Alagoas tem um papel relevante nesse relacionamento, nessa integração dos órgãos de controle e nesse fortalecimento também. Que ajuda em qualquer circunstância, não é, secretária? Claro, porque a gente trabalha experiências exitosas em outros estados, então a gente tem essa rede de comunicação permanente. Nós temos um site onde a gente tem fóruns de discussão, e aí você não precisa inventar, né? Se foi exitoso no teu estado, por que não trazer adaptado para o nosso estado? E vice-versa, por que não levar programas e projetos exitosos para outros estados e outras cidades? Então, essa parceria, essa rede é importantíssima, como a gente tem no Conselho Nacional, temos localmente no Fórum de Combate à Corrupção, onde a gente também tem nesses parceiros, nesses órgãos de fiscalização, grandes parceiros. Pois bem, e dentro dessa questão da parceria, o que dizer das metas alcançadas e o que não se conseguiu fazer e por quê? Minha maior frustração é a não implementação da carreira de analista de controle interno. Eu acho que eu saio com essa frustração, mas entendendo, na verdade, o governo nesse momento, pela dificuldade fiscal, não tem folga fiscal realmente de ampliar salário, de criar novas carreiras, ou mesmo de fazer concurso público, eu entendo,
Mas confesso que gostaria de, talvez, deixar esse legado para o controle interno estadual, a criação efetiva no quadro, na carreira de analista de controle interno. Então, saio talvez com a frustração de não ter conseguido isso, entendendo, na verdade, que o não alcance desse grande objetivo foi exatamente o limite fiscal que o Estado passa pelo momento delicado de não ter folga para poder aumentar salário nem fazer novos concursos públicos. Mas eu acho que talvez seja essa a frustração ou o projeto que não conseguimos implementar a nível de Controladoria Geral do Estado. E dentre as metas que foram colocadas, o que se conseguiu cumprir e que pode-se dizer que é uma referência hoje para a Controladoria? Pois não, a gente pode dizer que nesses últimos 8 anos nós ajudamos a fortalecer o Conselho Nacional de Controle Interno de forma muito efetiva, se tornando hoje uma das grandes referências junto com o CONSAR e com o CONFAS, que são conselhos de administração e de fazenda. Nós temos hoje o nosso Conselho Nacional de Controle Interno, cuja CGU entendeu e se associou. Temos a realização da primeira conferência estadual de transparência e controle social, primeira conferência que de forma direta e não transversal falou com a população sobre transparência e combate à corrupção, um avanço fenomenal também para você aguçar, para você incentivar o controle social. E o controle social tem que estar relacionado também ao nível de conscientização da população, que se dá por meio da educação. Exatamente. Outro grande projeto, outra meta também alcançada, é a grande relação, ou a boa relação, a ampliação das relações institucionais no Estado de Alagoas com todos os órgãos de controles em todos os níveis, seja estadual, seja federal, como eu te falei, em nível de CGU, TCU, Ministérios Públicos. Então, essa relação hoje é estreita, até pela participação efetiva nossa no Fórum de Combate à Corrupção. Enfim, então eu acho que essa capacitação, essa relação estreita com os órgãos, os órgãos do Estado hoje não enxergam a controladoria como aquele bicho-papão, lá vem a auditoria, e não, enxerga a gente hoje como um parceiro. Mas antigamente era vista assim. Era, né? Hoje você ainda tem, mas eu faço ainda tem umas resistências. Ainda tem uma resistência, e eles hoje entendem que nós somos parceiros e que nós queremos o melhor. Nós trabalhamos para um único cliente, que é a população alagoana. Então, nós temos que trabalhar para que melhore a vida dele, que o gasto seja mais eficiente e tenha eficácia, o objetivo seja cumprido. Então, eu saio assim, né? Eu, na verdade, cumpro um ciclo de forma muito tranquila, saio com Qual o sentimento? Dever cumprido, de poder ter contribuído para o nosso Estado, de ter no serviço público uma forma de efetivamente poder ajudar e poder mudar, diferentemente do privado, que talvez você tenha um lucro pelo lucro. Entendo que no serviço público você tem a possibilidade de mudar, né? Possibilidade de ajudar. Então, é com esse sentimento de ter podido dar uma contribuição para o meu Estado que termino a minha temporada no controle interno estadual. Pois é, temporada, né? Bem, e o que dizer? Eu sei que a senhora está parte integrante da transição do governo, não é a pessoa que vai falar pela transição, mas qual é também o seu sentimento na participação desse processo democrático? O melhor possível, nunca participei de uma transição tão democrática, tão republicana como temos vivenciado, dos dois lados, do governo que deixa, do governo que entra. Fico muito feliz de poder integrar esse grupo de transição e poder contribuir, poder deixar todas as informações que nós temos, repassar e poder ajudar de alguma forma ao novo governo e naturalmente, ao próprio, não vão sofrer continuidade, o processo ser levado automaticamente, sem nenhuma paralisação. Então, é muito prazer que a gente participa, é muito tranquilo, muito republicano e torcemos para que são as melhores possíveis, torço para que a semente plantada possa agora ser adubada e colhida. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito efetivo e agradeço de modo geral a população alagoana e vocês pela parceria e pelo apoio que sempre nos deram ao longo desses 8 anos. Obrigada, controladora Rosa Tenório, e boa sorte, tanto nessa passagem, né, na transição, como na sua vida profissional. Obrigada. Obrigada a você também, que nos assistiu, e até o nosso próximo Frente.